Olá, sou William Penteado e hoje irei comentar sobre a oxigenoterapia hiperbárica, como ela melhora quadros de AVC, lesão cerebral e até envelhecimento, além de outras curiosidades. Para início, a oxigenoterapia reduz os efeitos do tempo. Como podemos perceber, alguns estudiosos citam, nesse caso, principalmente os pertencentes à Universidade de Tel Aviv e também de Samir Medical Center em Israel. Eles notaram que o fundamento do envelhecimento consiste em uma perda progressiva da capacidade fisiológica, ou, se preferir, o enfraquecimento das funções biológicas do corpo. Quando essas funções são comprometidas, o indivíduo apresenta maior vulnerabilidade a doenças como câncer, mal de Alzheimer, diabetes. A oxigenoterapia hiperbárica age combatendo dois sinais do envelhecimento celular. O primeiro seria a redução dos telômeros. Explicarei adiante o que são, com mais detalhes. E o segundo seria a perda da capacidade de divisão e crescimento celular. E agora, entrando no que se trata de alguns estudos e seus resultados, de começo, certas pesquisas relatam a melhoria de quadros de AVC, lesão cerebral e no funcionamento do cérebro danificado pelo envelhecimento. Foram investigados durante anos os benefícios da exposição ao oxigênio em altas pressões. E, curiosamente, como eles faziam aqui, está relacionado com a diferente concentração que se tem em uma câmara de pressão. Continuando acerca da descrição e o resultado desses estudos, eles usaram basicamente 64 adultos de 64 anos para mais, sendo que em um período de 90 dias mais ou menos, onde 35 indivíduos foram expostos a uma série de tratamentos com 60 sessões de oxigenoterapia. Os pesquisadores coletaram algumas amostras de sangue antes, durante e depois dos tratamentos, as quais tiveram suas células imunológicas examinadas, e os resultados, curiosamente, são bastante animadores. Eles chegaram às seguintes conclusões. Em relação aqui à parte desses resultados, podemos citar aqui os valores percentuais, esses últimos, de 20 a 38% e 11 a 37%, cada um deles. Bem, segundo eles, os telômeros no final dos cromossomos apresentaram um crescimento maior em uma taxa de 20 a 38%, em vez de seu encurtamento. Ademais, e dependendo, é claro, aqui do tipo de células, eles até prestaram atenção e notaram que após o tratamento houve uma redução de 11% a 37% das células mais envelhecidas. Isto é realmente fascinante. Mas agora, entrando nos detalhes, afinal de contas, o que são os telômeros? Bem. Telômeros são sequências de nucleotídeos que se localizam no final de cada cromossomo. Eles ajudam a proteger o DNA e seu comprimento tem uma correlação com o surgimento de doenças como câncer, demências e outras. Prosseguindo, agora explicando com mais detalhes como que funciona esse tipo de tratamento, digamos assim. Bem, essa terapia, ela se baseia basicamente e começou no início para tratar um pequeno problema que aparecia em mergulhadores. Como que funcionava? A oxigenoterapia hiperbárica era
no início usada por mergulhadores de alta profundidade que tinham a doença da descompressão, que eles chamam. Em outras palavras, eles tinham um pequeno problema de formação de bolhas no sangue, na corrente sanguínea. O que eles faziam era o seguinte: se você descrever aqui, eles simplesmente sentavam em uma câmara de oxigenoterapia e seus pulmões conseguiam absorver 2 a 3 vezes mais devido à pressão atmosférica naquela região, que era muito maior do que o normal. Então a absorção de oxigênio também era alterada. Entrando em mais detalhes aqui, podemos citar nessa última parte que isso aumentava a quantidade de oxigênio, combatendo assim bactérias, vírus, patógenos, isto é, causadores de doenças, pode ser até fungos, por exemplo, entre outros. Também estimulava os fatores de cura, o crescimento de células tronco era uma coisa que se destacava. Agora entrando em mais detalhes sobre as células tronco, elas têm tudo, basicamente tudo a ver com, primeiro, cicatrização, o processo de reparo de órgãos. Eu já falei em alguns vídeos acerca de autofagia, que a autofagia ela estimula a produção de células tronco e as células tronco são usadas para melhorar a saúde do corpo, pois elas se convertem em praticamente qualquer célula existente no nosso corpo. Elas são muito presentes em fetos em desenvolvimento que precisam de um crescimento, um desenvolvimento normal e elas ajudam a reparar danos. Células tronco, elas geram novas células de qualquer tipo. Em outras palavras, isso tem sim uma relação muito grande com rejuvenescer, afinal de contas, elas geram células novas que serão as que irão repor as antigas. E dessa forma, nós temos um processo de limpeza, onde as mais velhas elas morrem e são substituídas por células novas, células mais fortes. E isso mantém todo o nosso corpo, todas as funções fisiológicas funcionando adequadamente. Em suma, leva as pessoas a terem o rejuvenescimento, não um rejuvenescimento relacionado, claro, aqui à idade, mas sim um rejuvenescimento das células e, portanto, um rejuvenescimento do corpo. Então, por mais que a pessoa ela apresente uma idade mais avançada, digamos uns 70 anos, a sua idade celular ela é muito menor. E, portanto, essa pessoa tem mais saúde, tem mais resistência física, apresenta uma aparência muito mais bela, uma pele mais firme. Isso são algumas das características. E isso tudo começou com mergulhadores. Então, sim, é bem interessante de pensar isso. Para resolver um problema, eles criaram uma solução que agora pode ser estendida a outros tipos de tratamentos, incluindo o tratamento de pessoas que necessitam de maior energia. Afinal, o oxigênio é basicamente a fonte de energia. É ele que é entre combustível, por exemplo, combustível dos alimentos, nutrientes, ele seria um comburente, aquilo que ajudaria a realizar a queima que irá gerar energia, que irá gerar trifosfato de adenosina, que será transformado em aquilo que você precisa para funcionar normalmente. Então, sim, é um assunto bem interessante. Então, eu resolvi abordar. Os links estarão na descrição para quem tiver mais curiosidade sobre o assunto. Tem bastante links de leitura. Mas por hoje seria isso. Eu agradeço por assistirem. Obrigado e até o próximo vídeo.